Há 2000 anos, em uma pequena província do vasto Império Romano, começou um movimento que transformaria a história da humanidade. Hoje, vamos explorar a fascinante origem do cristianismo e descobrir como tudo começou. Prepare-se para uma jornada que nos levará ao coração do primeiro século, ao contexto cultural e político da Judéia, à vida de Jesus de Nazaré e ao impacto que suas ideias e seguidores tiveram no mundo. Para entender a origem do cristianismo, é importante conhecer o cenário histórico. No século I, a Judéia era uma região sob o domínio romano, governada por líderes locais como Herodes, mas sob constante supervisão de Roma. Era uma terra de profundas tradições religiosas, onde o povo judeu esperava a chegada de um Messias prometido pelas Escrituras, um Salvador que traria justiça, liberdade e um novo reino. No entanto, a convivência com o Império Romano gerava tensões políticas e sociais. Tributos elevados, desigualdades e restrições religiosas alimentavam o descontentamento e a esperança por um libertador. Foi nesse cenário que nasceu Jesus de Nazaré, em circunstâncias humildes na pequena cidade de Belém. De acordo com os evangelhos, sua chegada foi marcada por profecias antigas e eventos extraordinários, como a visita de magos do Oriente e o anúncio feito a pastores. Jesus cresceu em Nazaré, uma vila modesta na Galiléia, onde trabalhou como carpinteiro ao lado de sua família. Até os 30 anos, ele viveu de forma discreta, mas, a partir de então, iniciou um ministério que mudaria tudo. Jesus começou a pregar uma mensagem revolucionária, centrada no amor, na compaixão e na chegada do Reino de Deus. Ele viajou por vilarejos e cidades, ensinando em sinagogas, colinas e margens de lagos. Suas palavras atraíam multidões, especialmente aqueles marginalizados pela sociedade, os pobres, os doentes, os pecadores. Ele ensinava que o reino de Deus não era um domínio político, mas uma transformação espiritual e pessoal. Suas parábolas, como a do bom samaritano e a do filho pródigo, desafiavam as normas sociais e religiosas da época, mostrando um Deus de misericórdia e perdão. Além de suas palavras, Jesus realizou atos que muitos consideravam milagrosos, curou doentes, deu visão aos cegos, acalmou tempestades e até ressuscitou mortos. Esses sinais fortaleciam a fé de seus seguidores, mas também levantavam suspeitas entre as autoridades. Para os líderes religiosos, Jesus era um desafio à ordem estabelecida, questionando suas tradições e práticas. Para os romanos, ele poderia ser visto como um potencial agitador político, apesar de seu foco espiritual. Jesus reuniu um pequeno grupo de seguidores, os 12 apóstolos, que seriam os principais responsáveis por levar sua mensagem adiante. Ele os ensinava de forma íntima, explicando os mistérios do reino e preparando-os para o que estava por vir. No entanto, o conflito com as autoridades alcançou seu ápice durante a semana da Páscoa em Jerusalém. Após uma entrada triunfal na cidade, onde foi recebido como rei pelo povo, Jesus foi traído por um de seus discípulos, Judas Iscariotes, e preso pelas autoridades judaicas. Ele foi julgado, condenado por blasfêmia e entregue aos romanos, que o crucificaram, uma das formas mais brutais de punição da época. A crucificação parecia ser o fim de sua história, mas, para seus seguidores, foi apenas o começo. 3 dias após sua morte, relatos começaram a surgir. O túmulo onde Jesus havia sido enterrado estava vazio. De acordo com os evangelhos, ele havia ressuscitado, aparecendo para seus discípulos e centenas de outras pessoas. Para eles, a ressurreição era a prova definitiva de que Jesus era o Messias e o Filho de Deus. Essa crença se tornou o coração da nova fé cristã. Os seguidores de Jesus, inicialmente um pequeno grupo de judeus, começaram a se reunir em casas para orar, compartilhar ensinamentos e celebrar a ceia do Senhor. A comunidade crescia rapidamente, impulsionada por líderes como Pedro, um dos discípulos mais próximos de Jesus, e Paulo de Tarso, um ex-perseguidor de cristãos que se tornou o maior missionário da fé.
Paulo viajou por todo o Império Romano, fundando igrejas e escrevendo cartas que se tornariam parte do Novo Testamento. Apesar do crescimento, os primeiros cristãos enfrentaram intensa perseguição. Considerados uma ameaça ao paganismo romano, muitos foram presos, torturados e mortos por sua fé. Mas, em vez de enfraquecer a comunidade, essas perseguições reforçaram sua determinação. No século IV, o imperador Constantino se converteu ao cristianismo, legalizando a religião e dando início a uma nova era em que o cristianismo se tornaria a religião oficial do Império Romano. De uma pequena província no Oriente Médio, o cristianismo se espalhou para todos os cantos do mundo, moldando culturas, inspirando movimentos e transformando vidas. É uma história de fé, resiliência e esperança que continua a influenciar bilhões de pessoas até hoje. Obrigado por acompanhar essa jornada pela origem do cristianismo. Se você gostou, inscreva-se no canal e deixe seu comentário. Até a próxima!